Verão, 1939. Uma era de ouro da exploração e da arqueologia está chegando ao fim. Foi uma era que viu aventureiros partindo para explorar os mais remotos cantos do mundo, em busca de pistas para desvendar nosso passado mais distante. E foi durante esse último verão de paz, com o mundo à beira do precipício de uma guerra que ameaçava acabar com a própria civilização, que 3 tesouros extraordinários foram descobertos. Tesouros que iriam mudar radicalmente a nossa compreensão das origens e da diversidade da cultura humana. Isso faz desta pedra a mais antiga obra de arte datável já encontrada nas Américas e nos reaproximar de nosso passado distante. Você me assustou! Nessa série, eu vou seguir a trilha de uma série de notáveis arqueólogos, cada um deles fruto de sua era. De um amador autodidata, todos estão pressionando ele para chegar até o tesouro. Há uma dupla de carismáticos aventureiros. Nós nos deparamos com o esconderijo de um grupo único de esculturas heróicas da América Antiga. E um acadêmico movido por uma sombria motivação política. Mas aqui eu escrevi a imagem. São histórias fascinantes de intuição, excentricidade e sorte. Eu não acredito, é outra cabeça colossal. Cada uma delas mostra como a arqueologia foi recrutada para promover visões de mundo muito conflitantes. Ainda assim, cada uma delas é um lembrete poderoso da humanidade que compartilhamos. Para mim, essa é uma obra de arte incrível. Neste episódio, eu vou explorar a descoberta de um incrível barco funerário anglo-saxão em Suffolk, do início do século 7 a.C. O lugar de descanso final de um rei realmente rico. Os tesouros encontrados no navio Satanhu foram descritos oficialmente como a maior descoberta arqueológica individual da história arqueológica da Inglaterra. Para uma nação à beira da Segunda Guerra Mundial, o tesouro revelou um mundo anglo-saxão que formaria uma das bases da identidade nacional britânica. Tutankhamon britânico, a descoberta transformou nossa compreensão de uma era misteriosa, conhecida por alguns como a Idade das Trevas. No entanto, a história da sobrevivência e da descoberta do tesouro é uma espécie de milagre. Na década de 1930, uma crença em espiritualismo estava em alta entre as altas classes britânicas. Então é apropriado que a história moderna de Sutanhu comece com uma visão fantasmagórica. Uma amiga da senhora Edith Pretty, hospedada em Tremor House em Suffolk, fez uma afirmação surpreendente ao crepúsculo de antigos guerreiros. Andando em um dos estranhos grandes montes que ficavam na propriedade da senhora Pretty. A senhora Edith Pretty era uma viúva rica e uma entusiasta espiritualista que acreditava que os mortos podiam se comunicar com os vivos. Então, em vez de considerar a visão de sua amiga uma bobagem, ela determinou, na verdade, que os montes fossem escavados. Essa decisão resultaria na maior descoberta arqueológica individual já feita na Inglaterra: o Tesouro de Sutanhu. Foi um começo fenomenal para uma história inacreditável. Costumávamos pensar que quando os romanos partiram no século V, que haviam levado a civilização com eles. E que a Grã-Bretanha havia recuado para uma era das trevas primitiva de 500 anos. Durante a qual a vida aqui era desagradável, brutal e curta.
Mas em 1939, a descoberta do tesouro de Sutanhu mudou tudo. Esse capacete extraordinário é hoje talvez o artefato mais icônico que foi descoberto no local onde Sutanhu estava enterrado. É conhecido e reverenciado em todo o mundo por sua magia artística, seu simbolismo complexo e sua projeção de poder opulenta e sofisticada. Todas qualidades que se acreditava estarem bastante escassas durante a chamada Idade das Trevas. Antes dos tesouros de Sutanhu serem descobertos, não tínhamos ideia de que a antiga sociedade inculta anglo-saxã pagã era capaz de tais maravilhas. Foram muitos anos de pesquisa, até réplicas de alta qualidade como essa aqui, nos darem uma verdadeira noção de como o original teria sido há cerca de 1400 anos. Este capacete incrível e revolucionaram nossa compreensão da era anglo-saxã. E sua descoberta, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, foi o momento perfeito. Cativou a imaginação do público britânico como símbolo do nascimento da nação pela qual estavam prestes a lutar. Os espetaculares artefatos de Sutanhu desempenharam um papel importante na minha decisão de me tornar uma historiadora da arte anglo-saxã. Mas eu sempre quis explorar a história milagrosa de sua descoberta original. Então, eu vim até Sutanhu Estate, que pertencia à senhora Edith Pretty, onde tudo começou. Localizada em um terreno alto com vista para o rio Deben, em Suffolk, Anglia Oriental, ela tem cerca de 18 montes de terra artificiais, de vários tamanhos. Eles eram conhecidos localmente como Pequeno Egito. Um apelido apropriado para o local onde estaria enterrado um navio funerário de um rei, contendo o tesouro conhecido como Tutankhamon britânico. Para saber mais sobre a senhora enigmática, mais sobre sua personalidade, eu acho. Ela havia estado em quase todos os continentes do mundo e visto coisas que a maioria das pessoas só sonharia na época. Ela tinha um grande interesse em arqueologia desde jovem. Ela tinha ido a Pompeia, tinha ido ao Vale dos Reis, tinha visto escavações. foi mesmo uma era de exploradores, não foi? Pensavam, vamos tentar, vamos sair, vamos descobrir coisas. Isso. Era o que ela estava fazendo aqui também? Era, sim. Ela era uma mulher independente, ela era bem educada. O que sabemos sobre ela? Ela era de uma família privilegiada. Ela serviu com a Cruz Vermelha durante a guerra na França. Como uma mulher privilegiada, ela não precisava fazer isso. Ela participou da corrida de Yacht Kings Cup. Uma mulher de atitude, né? É. Ela parece ser o tipo de pessoa com quem eu gostaria de conversar. Ela havia comprado a Trenham House para morar com sua família em 1926, depois de se casar com o coronel Frank Pretty no mesmo ano. O casal cuidava da casa como todos na época, com um jardineiro, guarda-caça, motorista e mordomo. E os curiosos montes já estavam na propriedade. Mas quando como uma mulher rica em sua época e de sua classe, no verão de 1938, a senhora Pretty simplesmente decidiu começar a cavar. Mas o homem que ela empregou não poderia ter sido mais diferente dela. Basil Brown era um homem local da
que só tinha viajado o mundo através dos livros que ele vorazmente lia. Como muitos homens em toda a Grã-Bretanha, nesta época, Basil tinha vários empregos para se sustentar. Mas como filho de fazendeiro, ele tinha um grande conhecimento dos solos de Suffolk. E como arqueólogo autodidata, ele tinha um grande talento para encontrar coisas. E foram essas habilidades que a senhora Pretty confiou quando o contratou. A senhora Pretty pagaria a Basil 30 shillings por semana por seus serviços. E arrumou uma acomodação no andar de cima do chalé de seu motorista. Não deixarei nada ao acaso, ele diz, que muitas vezes as pequenas coisas contam. A maioria dos montes funerários na Grã-Bretanha datam de antes da era anglo-saxã. Datam da Idade do Bronze, cerca de 3.000 anos atrás. E quase todos foram roubados. Mas Basil não era do tipo de presumir nada. E naquele primeiro verão de 1938, ele decidiu escavar 3 dos montes menores em Sultan-Hoo, argumentando que montes menores produziriam respostas mais rápidas sobre o que havia lá. Certo. Mais altos e deve ter sido mais fácil descobrir onde estão. Antigos montes funerários eram normalmente feitos primeiro cavando um buraco profundo no chão, para o túmulo em si e as oferendas funerárias. Depois, o buraco era preenchido e, posteriormente, terra e pedras eram empilhadas por cima para criar um monte na superfície. Cavando uma vala em cada monte, Basil esperava ver diferentes condições de solo no nível da superfície, que poderiam revelar onde havia algum túmulo. Logo, ele encontra evidências de covas funerárias. Alterações no solo em volta deixaram claro que outros tinham chegado lá primeiro. Todos, provavelmente, haviam sido roubados séculos antes. Mas havia uma pista crucial que provava que esses montes no jardim da senhora Pretty eram algo muito mais raro e valioso do que túmulos da Idade do Bronze. E nos deparamos com muitos pregos de navio com a ponta virada. Eles geralmente são associados a navios escandinavos. E quando descemos, havia uma cova em forma de navio e alguns rebites estavam localizados ao lado. Isso mostrou definitivamente que havia um navio. Navios funerários são incrivelmente raros na Grã-Bretanha. Havia apenas outros 2 que haviam sido descobertos na época. Um na ilha de Man e outro em Snape, que é muito perto daqui. Então, embora todo o tesouro daqui tenha sido perdido e as madeiras do navio tenham apodrecido, a evidência de um pequeno navio funerário é um acontecimento fascinante. Como Basil previu, foram as pequenas coisas que contaram. E depois dos rebites, sua escavação meticulosa revelou um pequeno disco de bronze dourado, que ele foi capaz de identificar como um objeto anglo-saxão primitivo. Isso também foi notável porque quase todos os outros navios funerários conhecidos mas aqui em Sultan-Hoo havia algo muito mais antigo, daquele período misterioso na história da Grã-Bretanha, a chamada Idade das Trevas. Foi mais do que suficiente para persuadir a senhora Pretty a estender as escavações até o verão seguinte, em 1939. A questão agora era se algum dos montes havia sobrevivido sem ter sido roubado. Mas foram tempos conturbados, vividos na sombra constante da guerra. E depois de anos de tensões crescentes, com o fascismo em ascensão, na primavera de 1930,
itens tomaram o controle da Tchecoslováquia. Foi um sinal de alerta para o resto da Europa. A maioria dos britânicos acreditava agora que a guerra era inevitável. Mas apesar de tudo, um verão inglês quente e seco floresceu em Suffolk. E com a contagem regressiva para a guerra iniciada, Basil voltou para Sutton Hoo para trabalhar contra o relógio, pronto para cavar o Monte 1, o maior do local. Verão de 1900, foi instruído pela senhora Pretty a cavar o grande monte, mas por que ele não começou aqui em primeiro lugar? Sabiamente, ele começou com os mais altos, para poder entender como eles eram feitos. Ele tinha uma cabeça muito boa. Ele era um homem impulsionado por sua própria curiosidade, aparentemente. A senhora Pretty emprestou para ele o jardineiro e o guarda-caça. Os 3 homens corajosos começaram pelo fundo do mundo. Depois de cerca de 2 dias, John Jacobs levantou uma coisa e disse: "Eu achei um pedaço de ferro." Encontrei o primeiro rebite. Eu chamei de rebite. Fui tirar e ele me disse para colocar de volta porque não devia ser removido até fazerem novas investigações. Saí correndo e o empurrei do caminho. Aquela era a proa do navio. Basil agora sabia que os rebites de ferro significavam que ele estava olhando para um navio e que ele precisava escavar em torno deles com muito cuidado, para evitar arruinar o contorno das longas madeiras decompostas. Ele começou a limpar os topos das peças enferrujadas com um pincel de confeitaria. E ele tinha uma pá pequena na ponta de um cabo. Era um cabo muito longo para que ele pudesse jogar a terra para o lado. No meio de toda a terra, um ponto vermelho apareceu. Era lá que o rebite estava. Foi quando ele usou o pincel de confeitaria. Então, ele tirou a terra e que havia um rebite. Sim. Então, ele era um homem paciente. Ele gradualmente viu o formato da terra. Foi um trabalho incrível. Basil rapidamente percebeu que este navio era algo extraordinário. Aqui no Museu Britânico, seus diários captam seu grande entusiasmo. O navio estava em uma posição inclinada no chão e, conforme Basil continuava trabalhando com pequenas ferramentas e suas próprias mãos sempre que possível, o navio foi se expandindo à medida que ele se aprofundava. Na segunda-feira, 22 de maio, ele escreveu: "O trabalho está ficando interessante. Eu estou continuando a lenta escavação do navio em si, cuidadosamente descobrindo rebite por rebite. Agora é evidente, no entanto, que estamos frente a uma coisa muito maior do que qualquer um suspeitava." E na sexta-feira, 2 de junho, ele declarou: "Certamente agora batemos o recorde de navios encontrados em montes funerários nas Ilhas Britânicas. E poderíamos colocar os navios de Snape ou da Ilha de Man dentro deste facilmente. O desafio é claramente maior." E no final de junho, com Basil trabalhando das 5 da manhã até rei ou de uma pessoa de grande importância, e é o achado de uma vida inteira. Mas, em um momento de grande tensão, Basil encontrou evidências de saqueadores de túmulos medievais. Um buraco profundo com cerâmica quebrada dentro. Isso poderia significar que ele estava se aproximando de mais uma cama que tinham sido saqueados? Esses saqueadores cavaram no centro do monte porque era lá que a melhor parte devia estar. Certo. Mas naquela época, o fim do monte tinha sido nivelado
principalmente por agricultores medievais. Então, por pura sorte, quando os saqueadores frustrados cavaram o que acreditavam ser o ponto central, erraram por pouco a câmara funerária. Quanto tempo mais os saqueadores teriam que ter cavado para acharem o que tinha no monte? Bem, veja o que o Basil fez. Ele encontrou um buraco e, no fundo, havia uma garrafa de gin. Bom, uma garrafa de bebida. E a câmara. Eu amo a ideia de que se os saqueadores não tivessem parado para beber, eles teriam achado os tesouros. Sim. Foi uma reviravolta milagrosa do destino que protegeu a câmara funerária até o verão de 1939. E a perspectiva de tesouros intocados em um navio de tamanho sem precedentes fez o entusiasmo ir às alturas. A senhora Pretty muitas vezes ia verificar as escavações, ansiosa para descobrir o que a câmara poderia conter. Há várias informações sobre o homem que Basil foi em seus diários. Tem uma frase aqui: todos terão que esperar mais alguns dias antes de saberem o que o navio contém. Dá pra você sentir que todo mundo tá pressionando para chegar ao tesouro, mas que ele precisa trabalhar de modo meticuloso. Graças a Deus ele foi com calma. Mas antes que Basil pudesse começar a escavar a câmara, uma personalidade muito diferente visitou a escavação. Charles Phillips era um renomado e bem relacionado arqueólogo da Universidade de Cambridge. Talvez não tenha sido surpresa, mas os poderosos declararam que um achado tão importante precisava de uma liderança profissional. E Charles Phillips foi considerado o melhor homem da Grã-Bretanha para o trabalho. Leal e determinada como sempre, a senhora Pretty insistiu que Basil continuasse como o braço direito de Phillips. Deve ter sido um duro golpe, mas Basil orgulhosamente notou como Phillips o reconheceu. Minha escavação havia sido perfeita e não poderia ter sido feita de forma melhor. E manteve a compostura na situação. Em sua última anotação no diário, antes de ceder o controle, Basil refletiu. Enfim, eu não terei tanto incômodo e responsabilidade agora, caso algo dê errado. Acho que seremos capazes de cooperar. Pelo menos, eu espero que sim. Charles Phillips reuniu uma equipe de jovens arqueólogos talentosos que se hospedaram no Bull Inn, perto do local. Na propriedade, ele logo encontrou sinais muito sutis de tábuas de madeira e deduziu que o navio tinha originalmente uma câmara funerária elevada de madeira. Em algum momento, ela havia desmoronado sob o peso da terra e da areia acima. À medida que as escavações continuavam, alguns pequenos pedaços de metal começaram a aparecer na terra. Mas em 21 de julho, tudo mudou. Joias tão raras sugeriam que eles haviam atingido o túmulo de um rei e um guerreiro anglo-saxão. Essas extraordinárias pirâmides idênticas foram os primeiros tesouros reais a saírem do monte funerário em Sultanhu. E como elas são impressionantes! Elas são feitas de ouro maciço e em toda a superfície você pode ver essas granadas finamente trabalhadas, colocadas em células de ouro. Isso é conhecido como cloisonné. Atrás de cada uma dessas granadas há uma folha de ouro estampada, da grossura de um papel, quase microscópica. E o que isso significa é que a granada, que muitas vezes é uma pedra preciosa sem brilho e opaca, realmente reluz e brilha. À medida que a luz passa pela pedra, ela atinge a placa de ouro e reflete de volta.
Esta foi a evidência de uma sociedade desenvolvida o suficiente para ver artesãos altamente qualificados e notáveis. Apenas veja a maneira como cortam as granadas dos cantos e de cima como prismas, criando um efeito real. Isso é se exibir. Isso é dizer, eu sei que eu sou o melhor no que eu faço e eu vou exibir isso no meu trabalho. Mas para que essas coisas eram usadas? Bom, só descobrimos quando as viramos. Porque aqui atrás, você pode ver uma barra de ouro e um espaço atrás por onde uma tira de couro seria passada. Assim, ela poderia ser colocada na bainha de uma espada. E agir como uma trava, se movendo para cima e para baixo, para segurar a espada no lugar. Um detalhe extraordinário que foi esbanjado em algo tão banal como uma trava. Mostra o quão poderosa e influente a pessoa que usou essa coisa deveria ter sido. Preciso dizer, acho que ele também tinha um gosto excepcionalmente bom. Porque essa descoberta estava prestes a mudar a história da Grã-Bretanha. Quando a Grã-Bretanha romana entrou em colapso no início do século VI, tribos germânicas pagãs do norte da Europa, conhecidas pelos romanos como bárbaros, começaram a cruzar o Mar do Norte e se estabelecer no sul e no leste da Inglaterra. Com o tempo, estes anglo-saxões uniram-se e formaram a base da língua inglesa, inclusive dando o nome ao país, Inglaterra. E a Anglia Oriental foi uma das primeiras regiões colonizadas. Mas até as descobertas de Sultan Hu, os primeiros anglo-saxões haviam sido considerados primitivos, moradores de cabanas lamacentas. Esses tesouros pintaram um quadro totalmente diferente. Uma cultura que era rica, sofisticada e hierárquica. Aqui está a famosa Grande Fivela de Ouro. 390 gramas de ouro maciço. Quando foi descoberta, ela estava desse jeito. Eu só posso imaginar como deve ter sido para os arqueólogos ver esse enorme pedaço de ouro brilhando no chão. Brilha como no dia em que foi feita. Uma coisa assim teria sido muito impressionante se olhando à distância. Enfatizando a riqueza, o poder, a masculinidade da pessoa que a usa. E os adornos em si dão pistas de como ele exercia seu poder. Os anglo-saxões acreditavam que o portador assumia as qualidades dos animais cujas imagens usava. Fica muito mais empolgante e bonito quando você olha de perto, porque isso realmente é um enigma visual. Os anglo-saxões adoravam enigmas e isso foi projetado para ser analisado, para ser explorado e desvendado. Há 13 pássaros e animais que se contorcem e se conectam na superfície dessa fivela. Dá uma verdadeira sensação de jogo encontrar os olhos isolando as criaturas individuais. Nos cantos da fivela, há pássaros de bicos curvados. Você pode ver um bico liso que se sobressai e o olho na parte de trás da cabeça. Aqui em cima você pode ver uma na outra. E mais duas aqui. Os anglo-saxões tinham o que você pode descrever como horror vacui. Eles odiavam o espaço em branco, o vácuo. Então, os artistas tendem a preencher cada parte de seu trabalho com detalhes. Faz parecer que a superfície se contorce. É uma obra-prima imponente do que se pensou ser um ponto baixo na história da Grã-Bretanha.
mesmo dia em que a fivela foi achada, houve outras descobertas, incluindo uma moldura de bolsa de ouro e granada com 37 moedas de ouro, cada uma de uma região diferente da Frânquia, atual França. Isso sugeria fortes conexões continentais. E mais tarde, isso ajudaria a datar o navio do início do século VIII. Todos, incluindo Bésio, ficaram deslumbrados com o que se desenrolava diante de seus olhos. Devo admitir que nunca esperei ver tanto ouro em qualquer escavação neste país. Desnecessário dizer que não fui para casa naquela tarde. Ele queria ficar e ver o que estava acontecendo. No dia seguinte, em 22 de julho de 1939, a equipe em Sutanhu também desenterrou um espetacular par de presilhas de ombro. As presilhas revelaram uma grande e surpreendente influência romana sobre esses anglo-saxões. Esse tipo de joia foi muito comum por centenas de anos em todo o norte da Europa, mas este é o exemplo mais belo de todos eles. A intenção é imitar as fivelas usadas pelos generais do exército romano. Elas seriam costuradas em uma peça de roupa e o pino poderia ser retirado para que a peça pudesse ser removida. Joalheiros modernos têm dificuldades para entender como isso pode ser feito. Mas as fivelas também ajudaram a mudar nossa compreensão das redes comerciais anglo-saxãs. Essas granadas teriam sido importadas de algum lugar próximo à Índia moderna ou Paquistão. E o ouro também teria vindo de fora. O que temos aqui é uma indicação de que a Inglaterra, neste período, estava conectada não apenas com a Europa, mas com um mundo mais amplo. Nada parecido já havia sido encontrado antes. E realmente mostra como Sutanhu é importante para entender a história da Inglaterra. Um comunicado de imprensa feito precocemente pelo Museu de Ipswich significou que a notícia havia se espalhado. Para uma nação à beira da guerra, os achados foram motivo de orgulho e patriotismo. Jornalistas tentaram acessar o local por barco e avião. Mas eles estavam no meio da escavação o tempo todo. Mas sistemas para manter os tesouros escavados em segurança eram um pouco menos formal. Bésio recebeu a honra de levar alguns dos tesouros até a casa. Imagine uma procissão chegando. Provavelmente o guarda-caça ficou com a sua espingarda preparada para terem uma camada de proteção. Claro, eu atiro! Onde se guardaria a grande fivela de ouro? Há uma história sobre alguns dos achados serem guardados debaixo da cama. Obviamente, obviamente. Bem guardados. Então, qual era a realidade diária da senhora Preedy? Eles estavam vasculhando a casa dela para procurar por equipamentos. Usaram tudo o que acharam. Eles usaram sopradores de lareiras, uma garrafa velha de Chianti para limpar alguns dos achados. A ideia era o que podemos pegar para ajudar na escavação. Há uma natureza lindamente prosaica em tudo isso. Improvisar, usar os sopradores. Quando as coisas começaram a sair do chão, ela estava lá? Ela viu acontecer? Ela estava. Temos lindas fotos dela em sua poltrona de palha, com suas amigas, assistindo a escavação com seus binóculos. Ela organizava coquetéis também para as pessoas poderem ver o navio. Era muito típico daquela época. Ela fazia uma festa no Isso. jardim. Venha ver minha escavação. Talvez a descoberta de Sutanhu tenha sido um momento de esperança para as pessoas, no que teria sido um verão bastante triste e incerto. Há uma justaposição entre o que está acontecendo na Europa e essa maravilhosa descoberta que está acontecendo aqui, no Tutankhamon britânico, no Vale dos Reis.
a ameaça de guerra se intensificando rapidamente, o trabalho em Sutanhu continuou cada vez mais rápido. E os restos de uma magnífica espada começariam agora a revelar mais sobre o misterioso homem enterrado. Eu vim falar com a doutora Sue Browning, curadora das coleções Sutanhu no Museu Britânico, para explorar o significado das espadas. Olha, há um grande pedaço de ferro corroído na nossa frente. Ele parece menos inspirador do que os acessórios de ouro, mas, na verdade, tudo se resume à espada, não é? Tudo que admiramos em termos do ouro e da granada está a serviço da espada. Você está totalmente certa, e a espada era de longe a arma mais importante que um guerreiro poderia empunhar no início do período anglo-saxão. Se você pensar nisso, a espada é a única arma feita especificamente para matar outros seres humanos. Uma lança poderia ser usada para caçar, um machado era usado para árvores, por exemplo, mas uma espada é incontestavelmente uma arma de guerra, e isso lhe dá um simbolismo poderoso. Há algo sobre a cultura de guerra que tem raízes profundas na sociedade anglo-saxã, né? Sim, com certeza. Ou seja, o fato é que temos aqui uma arma adornada com inteligência, e isso nos diz que a identidade do guerreiro é algo que foi elaborado, que foi transmitido como magnífico. Durante este período, o poder podia ser tomado por alguém que conseguia atrair homens fortes, suficientes, guerreiros para a sua causa. Enquanto você tivesse essas pessoas apoiando você, você conseguiria manter o seu poder. A única peça artesanal que temos que sobreviveu ao período. Uma das coisas que acho bem fascinante é imaginar a pessoa completamente coberta, usando toda a indumentária. A cota de malha, o capacete de metal, a fivela do cinto, a bainha da espada, a espada em si. Dá para imaginar que essa pessoa devia parecer ser toda feita de metal. Uma espécie de deus de metal. E o capacete mostra claramente de uma hierarquia de estrutura de guerra. O tipo de líder que não sabíamos que existia neste período, até a descoberta de Sutanhu. Estes objetos têm sua própria linguagem. Se olhar bem o rosto, é assustador. Dá para ver as sobrancelhas, um nariz e há um bigode. Mas olhe de novo. Esses elementos são, na verdade, parte de um pássaro. Aqui estão as asas, as costas e a cauda. E ele está voando para cima, sobre o rosto do capacete, se cruzando com outra criatura, uma serpente de 2 cabeças que passa pelo topo. O tesouro é um achado tão vasto que ainda está sendo estudado e continua revelando novos segredos. Na parte inferior de cada sobrancelha, há linhas de granadas. As deste lado têm um fundo de folha de ouro, mas as deste lado, não. Quando a luz bate aqui, este olho brilha, enquanto o outro parece mais escuro. Então, por que fazer isso? Pode ser porque o deus germânico pagão Odin, conhecido pelos anglo-saxões como o olho, como sacrifício para alcançar o conhecimento. Então, talvez o portador deste capacete estivesse tentando invocar o Odin. Um último floreio em um conjunto assustadoramente impressionante de uma armadura de batalha. Mas em uma revelação mais pessoal, a doutora Browning descobriu recentemente marcas de desgaste reveladoras no pomo da espada deste guerreiro, que nos aproximam do homem em si. Podemos ver que essa linha de pequenas contas, na verdade, está desgastada e ficou lisa, o que significa que ele era canhoto. É um detalhe tão pessoal, algo tão íntimo que ficamos sabendo sobre essa pessoa. Esta é uma pequena testemunha do passado, não é mesmo? É sim, exatamente isso. E é uma das formas da arqueologia e desses artefatos poderem falar conosco, mesmo que naquela época não tenham deixado nenhum registro por escrito. Essa falta de registros por escrito significa o enterro de Sutanhu em si. Então, quem era esse guerreiro ricamente enterrado? Dividiu especialistas ao longo das décadas.
mas eu acredito que seja Redwald, um homem registrado por historiadores posteriores como um rei da Anglia Oriental no início do século VI. Mas ninguém pode dizer com certeza. Embora eu fique sempre um pouquinho em dúvida sobre querer nomear essa pessoa, pessoalmente eu ficaria bastante confortável em dizer que ele foi rei da Anglia Oriental. Uma das coisas que não podemos ver aqui é o fato de que essa pessoa foi enterrada em um navio de 27 metros de comprimento, embaixo de um monte de terra gigante, em um terreno bem elevado. Então era uma pessoa que deveria ser lembrada. Para imaginar como esses objetos podem ter sido reunidos para criar um enterro glorioso para este rei primitivo, o melhor lugar a se consultar é Beowulf, a obra mais antiga da literatura inglesa. Nas profundezas do navio, eles o deitaram. Seu amado senhor, o doador de anéis, o herói junto ao mastro. Grandes tesouros, adornos reunidos de longe foram tomados e colocados. Nenhum navio em fama, mais apropriadamente equipado com armas de guerra e armaduras de batalha, com cota de malha e espada. Lá, colocadas em suas mãos, coisas preciosas, incontáveis, que iriam a seu lado, viajando para os corredores distantes do dilúvio. O grande poema épico anglo-saxão, Beowulf, descreve o enterro de um rei escandinavo. Mas até a descoberta do tesouro, acreditava-se que se tratava apenas de um épico de fantasia, com nada tão sofisticado existindo deste lado do Mar do Norte. No entanto, os adornos reunidos de longe, como descritos no poema, agora também começavam a aparecer em Sutanru. Artefatos preciosos de todo o mundo conhecido, contrariando ideias tradicionais de que a Grã-Bretanha deste período era um lugar isolado. A escavação de um grande objeto roxo, que inicialmente pensaram ser um escudo, era na verdade um enorme pedaço de prata bizantina tingida. Este objeto e outros encontrados ao seu lado tinham vindo da atual Istambul. E perto da câmara, havia restos de tecido que agora sabemos que eram luxuosos tecidos para capas da Síria. Mediterrâneo Oriental. Esta rede europeia também os colocou em contato com o chamado mundo cristão civilizado. E foi sob os reis anglo-saxões que os reinados ingleses finalmente se voltaram para o cristianismo. Entre todo o simbolismo pagão, havia um pequeno indício do que estava por vir. O enterro do navio Sutanru, por sua própria natureza, é uma celebração pagã com tudo que o indivíduo precisaria para festejar e lutar por toda a eternidade em Valhalla. Mas a presença dessas colheres de prata com seus pequenos crucifixos, isso me faz pensar que, talvez, ao incluí-las no túmulo, estivessem tentando se garantir na vida após a morte, mantendo todos os deuses, tanto os antigos quanto os novos, felizes. Apesar de alguns elementos cristãos, os achados mostraram um mundo anglo-saxão ainda predominante de relíquias, com o objetivo de equipar um rei para a vida após a morte. Mas ele também revela como seu grande salão, uma espécie de corte real primitiva, funcionava. Um grande caldeirão com uma corrente enorme. Chifres com capacidade para beber até 2,5 litros de cerveja ou hidromel. E instrumentos musicais. Todos construindo uma imagem vívida da cultura mais ampla em que este rei se encontrava.
O Tesouro de Sutanhu lançou luz sobre uma enorme lacuna na história britânica. Um período no final do século VI e no início do século VII, onde antes havia tribos díspares, que estavam agora consolidadas em 7 poderosos reinos anglo-saxões. E grandes salões, como este em um campo em Oxfordshire, já desempenharam um papel fundamental neste processo. Aqui, banquetes eram a atração principal. Foi descoberto pela professora Helena Hamerow, da Universidade de Oxford. É muito emocionante estar nesse local. Por que tão significativo, Helena? Bem, estamos no local de um grande salão anglo-saxão. É o maior que conhecemos até agora e remonta à época de Sutanhu. Essas chamas estão mostrando o contorno, mas qual é a escala real do grande salão? Este aqui tem um pouco mais de 30 metros de comprimento, quase 11 metros de largura. Grande, é enorme. Dá para colocar muitas pessoas aqui para uma festa. Com certeza! E qual é a altura? É obviamente impossível reconstruir o telhado e assim por diante. Não sobrou nada da madeira, mas temos um achado muito importante do navio Sutanhu, de fato, que nos dá uma indicação muito boa. É a corrente de suspensão que foi usada para elevar o caldeirão de bronze sobre o fogo. Essa corrente tem cerca de 3,5 metros de comprimento. Ela seria pendurada na viga sobre o fogo. Então, provavelmente, a viga devia estar 5 metros acima do chão. Sim. Eram construções enormes. Em Sutanhu temos armas, temos a ideia de um guerreiro de elite e um governante. Como teria sido essa relação em um espaço como o Grande Salão? Bem, o Grande Salão seria onde o governante, o líder dos combatentes, recompensaria seus guerreiros fiéis, seus seguidores. E ele os recompensaria de 2 formas. Oferecendo hospitalidade incrivelmente luxuosa, com banquetes em grande escala, com caldeirão cheio do que quer que fosse, com chifres comida para bebidas, comida à vontade. E também através de presentes que seriam dados em público neste cenário extraordinário. Este é o cerne da elite da sociedade anglo-saxã. Falando da equipe original que escavou o Sutanhu em 1939, quais são seus sentimentos sobre essa escavação, sobre aqueles arqueólogos? Bom, eles foram tão pioneiros, eles não poderiam ter ideia do impacto que essa descoberta teria e, de certa forma, ainda molda o estudo da arqueologia anglo-saxã hoje. Quando falamos de grandes salões, da vida nos grandes salões e da cultura da elite naquele período, pensamos no navio Sutanhu. Esse é o nosso ponto de partida. Mas mesmo no final de julho de 1939, com a contagem regressiva, os arqueólogos pioneiros em Sutanhu ainda estavam tendo que adotar uma abordagem de fazer o que fosse preciso. Eles escavaram aquela câmara rapidamente, eu acho justo dizer, com muito cuidado e muito talento. Não poderiam ter um grupo melhor. Assim, tiraram 363 itens da câmara. Dias, sabe? Se fizéssemos isso agora, levaríamos 10 meses para esvaziarmos uma câmara. Claro, eles estavam trabalhando rápido, não é mesmo? Sim, e havia algo de heróico, e a guerra estava chegando. Eles não estavam muito bem equipados, mas conseguiram. À medida que o trabalho continuava explorando os limites externos do navio, as atenções se voltaram feito um inquérito para ver se os tesouros foram deliberadamente enterrados com o objetivo de serem recuperados posteriormente. Se fosse o caso, seriam propriedade do Estado. Mas, como os tesouros de Sutanhu eram parte de um navio funerário destinados a ficarem na terra, um júri decidiu que todos eles pertenciam à proprietária do terreno. Isso foi extraordinário e teria
descobertas para a nação. Ela recebeu um elegante recibo de itens do Museu Britânico, listando tudo o que agora era responsabilidade deles e que havia saído do solo de Sultan-Hu. E outra carta mais pessoal da esposa de Basil Brown. Eu agradeço do fundo do meu coração por sua bondade em dar ao meu querido marido este trabalho. Eu sei como ele está encantado e é o trabalho que ele ama. Mas em 23 de agosto de 1939, poucas horas após a doação ser anunciada, o Museu Britânico imediatamente começou a preparar os achados para voltar direto para o subsolo. Alertados de que a guerra agora era iminente, com ataques aéreos em Londres esperados a qualquer momento, o Museu Britânico estava evacuando suas coleções para a antiga e inutilizada estação de metrô Aldwych. A coleção de Sultan-Hu passou ao longo dessa plataforma e foi colocada no túnel, lá no final. Isso é 10 vezes mais fundo do que o lugar em que ela esteve enterrada por 1.300 anos. E não foi só isso. Havia uma enorme variedade de esculturas romanas, sírias e gregas, até mesmo mármores de Elgin, todos amontoados em caixas aqui embaixo, para evitar a devastação que estava para acontecer acima do solo. O túnel foi selado e havia guardas 24 horas vigiando essa porta. Durante os horrores da Blitz, os londrinos também procuraram abrigo nessas mesmas plataformas. Numa época em que seu próprio futuro era incrivelmente incerto, eles dormiram a poucos metros de algumas das maiores relíquias de outras civilizações desaparecidas há muito tempo. Com a declaração de guerra em 3 de setembro de 1939, a preservação também era agora o foco em Sultan-Hu, para o homem multitalentoso que tinha começado tudo isso. Basil Brown esteve envolvido até o fim, e seu ato final foi assumir uma tarefa bastante simbólica. Então ele ajudou a cobrir o navio com samambaias da floresta e juta. Mas seu outro último ato foi ajudar o motorista da Sra. Pretty a construir um abrigo antiaéreo aqui no local. Ele queria não só proteger Na verdade, se eles não tivessem, poderia não ter nenhum legado para proteger. Tendo ficado intacto ao longo de 1.300 anos de história e escapado de saqueadores de túmulos medievais, os tesouros foram salvos na última hora. Com o país agora em guerra, os montes funerários em Sultan-Hu foram brevemente usados pelo governo como um campo de treinamento de tanques. Então o tesouro, por pouco, não foi destruído sob o peso de tanques de 20 toneladas. Foi outro momento inacreditável na história milagrosa da sobrevivência do tesouro. Quanto à senhora Edith Pretty, em 1940, o primeiro-ministro Winston Churchill escreveu oferecendo o título CBE por sua tremenda doação dos tesouros de Sultan-Hu. Uma honra que ela misteriosamente recusou. Ela, de fato, disse não para Churchill durante a guerra. Isso dá uma noção. Em 42, então, esses tesouros estavam enterrados no subsolo há 1.300 anos. Haviam ressurgido brevemente e ela nunca pôde vê-los expostos. Há algo muito triste sobre o fato de que ela deu este presente ao país
E ela ficaria feliz em ver como eles são celebrados hoje. Ela ficaria, sim. Acho que ficaria muito orgulhosa e feliz. E a história não acabou. 1939 foi apenas o começo da descoberta. Quando a guerra na Europa finalmente terminou em maio de 1945 e os tesouros foram recuperados da estação Aldwych, especialistas então enfrentaram as muitas partes fragmentadas do tesouro. Foi um processo de décadas. E até hoje, estamos desvendando o significado dessas descobertas notáveis. Mas o que está acima de qualquer dúvida é que o tesouro de Sultanhu, um dos túmulos mais ricos já encontrados no norte da Europa, captura um momento crítico, não apenas da história da Inglaterra, mas da Grã-Bretanha e do mundo no início do século VII. Oferece uma janela única para uma época em que poderosos reis anglo-saxões estavam construindo seus reinos. Uma era que culminou apenas alguns séculos depois, no surgimento de algo semelhante a uma nação. Ainda me surpreende que o navio de Sultanhu tenha sido sequer descoberto, porque houve muita sorte envolvida no processo. A ideia de que a câmara nunca tenha sido roubada e, na véspera da guerra mais destrutiva que o mundo conheceu, Basil Brown e sua equipe de escavadores aqui abriram a terra e trouxeram à luz esse conjunto de objetos de ouro gloriosos que transformariam nossa compreensão do início do período medieval. Não mais visto como uma era sombria, onde a vida era desagradável, brutal e curta. Isso mostrava um mundo diplomáticos e um governante que não era apenas um herói militar, mas era capaz de controlar um grande reino. Esta foi a primeira página da história da Inglaterra. E tudo o que viria a definir a Inglaterra, sua língua, sua geografia, sua identidade, tudo isso começou aqui em Sultanhu. E aquela escavação tem provado cada vez mais seu significado. Verão 1939. Uma era de ouro da exploração e da arqueologia está chegando ao fim. Foi uma era que viu aventureiros partindo para explorar os mais remotos cantos do mundo, em busca de pistas para desvendar nosso passado mais distante. E foi durante esse último verão de paz, com o mundo à beira do precipício de uma guerra que ameaçava acabar com a própria civilização, que 3 tesouros extraordinários foram descobertos. Tesouros que iriam mudar radicalmente nossa compreensão das origens e da diversidade da cultura humana. Isso faz desta pedra a mais antiga obra de arte datável já encontrada nas Américas e nos reaproximar de nosso passado distante. Você me assustou. Nessa série, eu vou seguir a trilha de uma série de notáveis arqueólogos, cada um deles fruto de sua era. De um amador autodidata, todos estão pressionando ele para chegar até o tesouro. Há uma dupla de carismáticos aventureiros. Nós nos deparamos com o esconderijo de um grupo único de esculturas heróicas da América Antiga. E um acadêmico movido por uma sombria motivação política. Mas aqui, ao escrever,
ver. São histórias fascinantes de intuição, excentricidade e sorte. Não acredito. Outra cabeça colossal perdida. Cada uma delas mostra como a arqueologia foi recrutada para promover visões de mundo muito conflitantes. Ainda assim, cada uma delas é um lembrete poderoso da humanidade que compartilhamos. Para mim, é uma obra de arte incrível. Neste episódio, eu fui até as cavernas do sul da Alemanha, onde apenas uma semana antes dos conflitos começarem, um tesouro da distante Era do Gelo emergiu da escuridão. Esse meio humano, meio animal, é a história humana. É o primeiro trabalho da nossa imaginação, que marca o começo da arte e da religião. E ele poderia facilmente ter escapado pelos nossos dedos. Porque a história de sua descoberta e reconstrução não é nada menos que extraordinária. E sua história começa em um dos capítulos mais sombrios da nossa história recente. No dia 25 de agosto de 1939, em uma caverna escura e úmida no sul da Alemanha, uma descoberta é feita. No último dia de uma escavação de 3 anos, em busca de tesouros da era, diversos fragmentos de marfim de mamute que parecem ter sido esculpidos por mãos humanas são tirados do chão. Os fragmentos são apressadamente colocados em uma caixa de charutos e a vala é novamente preenchida. A descoberta é relatada para o diretor da escavação, uma figura-chave na sombria unidade arqueológica da Alemanha nazista, um ambicioso acadêmico chamado Robert Wetzel. Uma semana depois, a guerra foi declarada. A Alemanha nazista invade a Polônia. E a descoberta é aparentemente esquecida. Por que no que pode ser um dos grandes mistérios da arqueologia, Robert Wetzel nunca mais mencionou o que foi encontrado naquele dia? O que eles não entenderam na época foi que eles haviam descoberto talvez a arte mais importante da Era do Gelo que nós conhecemos. Uma das principais grandes obras-primas da história humana. E isso é o que encontraram. Esculpido em uma única peça de marfim de mamute, este meio humano, meio animal, é considerado uma obra modesta pelos padrões atuais. Mas ela marca uma revolução na história humana, fazendo recuar nosso entendimento sobre o início da cultura e da crença em milhares de anos. E sua descoberta em nossa era, este viajante das profundezas do nosso passado, é quase tão extraordinária quanto o objeto em si. Por que o Homem-Leão não foi tirado do chão naquele dia em 1939 com essa aparência? O que vemos hoje é o resultado de não apenas uma, mas inúmeras descobertas ao acaso através de 8 décadas. Descobertas que às vezes desafiam a compreensão. A história do Homem-Leão pode nos contar muito sobre a origem da arte e da religião. Mas também é uma janela para um período conturbado na história da arqueologia. Robert Wetzel era, de certa forma, um arqueólogo pioneiro. Mas por que ele acreditava que a descoberta de artefatos da Era do Gelo ajudaria de alguma forma a ideologia da Alemanha nazista?
E por que, depois da guerra, ele nunca deu valor à descoberta que poderia definir sua carreira. A descoberta do meio-leão, meio-homem, que hoje permanece como a representação da arte mais antiga conhecida na história da humanidade. $60.000 anos atrás, as geleiras cobrindo o norte da Europa do Danúbio, há uma área montanhosa chamada Alpes Suábicos. E foi aqui que os primeiros grupos de Homo sapiens se estabeleceram nas cavernas ao longo dos vales dos rios Arc e Lone. Eu fui a uma dessas cavernas para ver onde esses pioneiros teriam se abrigado. É difícil superestimar a importância dessas cavernas e dos tesouros desenterrados aqui. Por centenas de milhares de anos ou mais, Homo sapiens gradualmente se mudaram da África para a Ásia e Australásia. Mas é aqui, nesse pequeno canto do sul da Alemanha, que os humanos modernos, nossos ancestrais, tiveram o estalo para a vida. Arqueólogos sabem que tem alguma coisa especial nessas cavernas desde o meio do século XIX. Por volta de 1860, o paleontologista Oscar Fras foi um dos primeiros a provar a coexistência de animais da Era do Gelo e humanos. E nas cavernas dos Alpes Suábicos, ele descobriu inúmeras ferramentas de pedra e adereços. Mas só no início dos anos 30 que a verdadeira importância da região foi consolidada. Porque foi aqui, na caverna chamada Vogelherd, no Vale do Ione, que a primeira peça de arte da Era do Gelo dos Alpes Suábicos foi descoberta. Não por Robert Wetzel, mas por seu grande rival, Gustav Hick. Em 1931, Gustav Hick achou que essa seria uma boa caverna para escavar, porque um texugo encontrou um artefato pré-histórico em uma grande rachadura no chão. Aqui dentro, entretanto, havia camadas de sedimento que iam até o teto. Utilizando métodos mais rústicos de arqueologia, eles conseguiram limpar essa área. E o que eles encontraram redefiniria nossa compreensão sobre a criatividade humana. Encontrado apenas 8 anos antes da descoberta do Homem-Leão, este é um dos muitos tesouros desenterrados por Gustav Hick na caverna Vogelherd. Esta é simplesmente a primeira representação conhecida de um cavalo na história humana. Essa escultura aqui não é apenas incrivelmente bela, também demonstra a técnica extraordinária de seu criador. Porque apesar de ter perdido as pernas, a forma dos músculos indica que o cavalo está em movimento. Há uma energia e dinamismo inerentes a ele. E tem os detalhes minuciosamente talhados, as orelhas apontando para trás, narinas, boca, até pelos na crina, entalhados individualmente passando pela cabeça. Eu realmente sinto como se ele pudesse sair galopando daqui. Esse pequeno cavalo é uma grande revelação para mim. Ele bate de frente com as estátuas equestres da Grécia Antiga e Roma. Ainda assim, é uma das nossas primeiras tentativas de capturar o mundo ao nosso redor.
Isso revoluciona nossa compreensão do desenvolvimento da arte. Nós estamos acostumados a pensar em uma forma de evolução da arte mais simples e primitiva, passando pelo naturalismo do mundo clássico e a beleza do Renascimento. Mas esse cavalo muda tudo. Aparentemente, nós éramos artistas brilhantes desde o princípio. E Gustav Rik desenterrou ainda mais obras esplêndidas da caverna Vogelherd. Há mamutes primorosamente esculpidos e poderosos leões musculosos. Uma variedade de pequenas obras miniatura da caverna Vogelherd foram logo tomadas pela ideologia extremista da Alemanha dos anos 30. Em 1933, 2 anos depois das descobertas em Vogelherd, Adolf Hitler e o Partido Nazista tomou o poder na Alemanha. Heinrich Himmler, comandante da SS e arquiteto do Holocausto, era obcecado com o passado pré-histórico da Alemanha. Ele acreditava que os povos nórdicos arianos, que ele via como os habitantes originais da Alemanha, eram superiores às outras raças. Tanto que ele acreditava que toda a cultura humana do mundo era originária da Alemanha da Era do Gelo. Essas ideias foram a base para o assassinato de milhões de judeus e muitos outros dos campos de concentração nazistas. Em 1935, Himmler formou uma unidade especial da SS, chamada Ahnenerbe, que significa herança, dedicada a estabelecer as origens do povo alemão através do estudo de textos antigos, folclore e, crucialmente, arqueologia. Eles enviaram exploradores ao redor do mundo, até mesmo para o Tibete, para estabelecer a possível disseminação da raça ariana. Mas para provar que os alemães modernos eram descendentes diretos de caçadores da Era do Gelo, Himmler precisava de provas. O tipo de provas que estavam emergindo das recentes escavações nas cavernas dos Alpes Suábicos. Então, sob a bandeira da SS, a Ahnenerbe de Himmler começou a financiar escavações por toda a Alemanha. Foi uma oportunidade vista e o homem que seria seu maior rival, Robert Wetzel. As escavações de Gustav Rik causaram grande animação, mas também uma certa inveja entre os demais arqueólogos. Wetzel começou suas próprias escavações em 1932, no Vale do Lone. Incrivelmente, alguns de seus diários sobreviveram. Eles nos dão um vislumbre excepcional do mundo no passado. Há fotografias mostrando o próprio Wetzel em um dia quente do lado de fora da escavação, membros de sua equipe, e bem aqui tem diagramas, desenhos cuidadosos que mostram o que ele escavou e em que nível ele encontrou certos objetos e artefatos. Em contraste com as escavações apressadas de Rik em Vogelherd, Wetzel adotou uma aproximação muito mais sistemática, muito à frente de seu tempo, escavando metro por metro e fazendo cuidadosos desenhos de seu progresso. Por outro lado, essas páginas revelam que Wetzel era claramente um produto de seu tempo. Então, aqui, podemos ver uma suástica desenhada ao lado das iniciais de Robert Wetzel, RW. Também tem um mamute, bem ali do lado. A data é muito importante, 1933. É o ano que Adolf Hitler chegou ao poder. Então, o que isso me mostra é que, desde o começo, Wetzel era um nazista convicto. De fato, tanto Wetzel quanto Rik eram membros da SS e, nos anos 30, se comunicavam direta e regularmente com o Himmler.
ambos competindo pelo financiamento da Ahnenerbe para escavar o Vale do Lone. No final, foi Wetzel quem ganhou o financiamento e a permissão de Himmler para começar a escavação da caverna Stadel, o lugar de descanso do Homem-Leão. Por 3 verões, Wetzel e seu time de assistentes utilizaram picaretas, pás e carrinhos de mineração para remover vários metros de sedimento. A escavação teve resultados fascinantes. Um osso da perna de um homem de Neandertal, até hoje a única evidência de Neandertais nessa região da Alemanha. Os crânios de 2 adultos e uma criança de 9.000 anos atrás. Os adultos foram mortos por um ataque na cabeça, todos os 3 decapitados e enterrados juntos. E então, apenas uma semana antes do início da guerra, em 25 de agosto de 1939, a descoberta crucial foi feita. Um dia depois, todas as escavações arqueológicas da caverna Stadel pararam. Apesar de ser um membro da SS, Robert Wetzel não foi para a batalha. Ao invés disso, passou quase a guerra inteira aqui, na universidade da pitoresca cidade medieval de Tübingen. Um dos aspectos menos conhecidos da era nazista é sua influência nas universidades. Em instituições como essa em Tübingen, disciplinas acadêmicas eram cooptadas de maneira a apoiar a ideologia nazista. Um processo liderado por pessoas que eram nazistas convictas desde o começo. Pessoas como Robert Wetzel. Mas com que força os nazistas conseguiram impor sua ideologia nas universidades? O professor Hans Joachim Lang escreveu consideravelmente sobre a era nazista em Tübingen. Nós sabemos que, em 1933, nenhum membro da equipe acadêmica era membro do NSDAP. Entretanto, entre 1933 e 1935, as coisas começaram a mudar muito rápido. As autoridades ordenaram que a universidade fizesse mudanças estruturais. A universidade perdeu sua autoridade administrativa dentre os professores ou dentre os assuntos acadêmicos. Os nazistas estavam, obviamente, mais interessados em assumir áreas que tinham uma ligação mais forte com sua ideologia, por exemplo, ciências da vida e particularmente medicina. Ao mesmo tempo, eles queriam promover pesquisas dentro de suas ideias sobre os povos germânicos e a raça ariana e tudo que estivesse associado com isso. Eles queriam criar uma base científica para isso, e a arqueologia era um tema importante a esse respeito. E qual era a posição de Robert Wetzel na universidade durante esse período? Robert Wetzel veio para Tübingen em 1936. A nazificação já havia ocorrido, e isso requeria pessoas que fossem capazes de impor as novas políticas. Robert Wetzel era uma dessas pessoas. Ele foi apontado como líder do quadro de funcionários, e esse papel envolvia treinar pessoas e implementar e impor a ideologia. Com a derrota da Alemanha em maio de 1940, dividido em zonas administradas pelos aliados, e a Universidade de Tübingen ficou na zona francesa. Como parte no processo de pacificação, nazistas de destaque foram removidos de todas as instituições de ensino. Os franceses escolheram não o reinstaurar depois do programa de desnazificação. Essa foi a punição mais severa para ele. Ele ainda era um jovem acadêmico com 47 anos. Ele estava numa idade em que poderia avançar em sua carreira, mas estava tudo acabado para ele. Draußen am alten Brunnen, der alle Pferde tränkt,
Mesmo assim, no final dos anos 50, enquanto a Alemanha se reconstruía da guerra, Robert Wetzel estava de volta à caverna Stadel. Dort, wo des Gauchos Herde. Enquanto na Universidade de Tübingen ele era conhecido como a representação de todos os males do nazismo, localmente ele ainda era visto como um arqueólogo respeitado. Então ele conseguiu levantar fundos por conta própria para recomeçar a escavação da caverna. Ele se tornou uma figura querida no Vale do Lone, onde era conhecido por dar aulas improvisadas em bares locais, tirando marfim da era do gelo dos bolsos. Mesmo assim, por alguma razão desconhecida, ele ignorou completamente o incrível achado feito pelo seu time no verão de 1939. Os fragmentos de marfim que foram encontrados naquele dia permaneceram não reconhecidos e não examinados em uma das caixas de charutos que Wetzel utilizava para guardar seus achados. Seria necessária uma descoberta ao acaso e uma nova geração de arqueólogos alemães para finalmente entender o que Wetzel havia encontrado. No inverno de 1969, no depósito do Museu da Cidade de Ulm, não muito longe da caverna Stadel, o arqueólogo Hans Joachim estava finalmente catalogando os achados das escavações de 1930 de Wetzel. Ele não esperava encontrar mais do que ossos de animais da Era do Gelo. Então, uma coisa extraordinária aconteceu. Uma noite, ele começou a abrir as caixas do dia 25 de agosto de 1939. E dentro, para sua surpresa, ele encontrou vários fragmentos de marfim de mamute, que pareciam ter sido talhados por mãos humanas. Depois de alguns dias de trabalho intenso, Hans Joachim conseguiu juntar as peças, com 2 pernas, um braço e apenas um pequeno resquício da cabeça. Essa foi a primeira reconstrução do que viria a ser conhecido como o Homem-Leão, e quando foi revelado ao público, causou uma comoção, que levou a ainda mais revelações. Eu fui até o depósito do Museu de Ulm, onde os primeiros achados de Wetzel ainda são mantidos, para encontrar o arqueólogo-chefe Kurt Verberger e descobrir o que aconteceu depois. Uma pessoa que trabalhou com a equipe de escavação de Wetzel encontrou essas peças na sala de trabalho de Wetzel. Temos aqui fotos dela, principalmente da cabeça, encontrada quando limpávamos o quarto dele depois de sua morte. Então isso foi encontrado no escritório de Wetzel após sua morte? Sim. E completamente separado das outras peças? Wetzel deve ter pegado essas peças da cabeça e as guardou juntas. Mas ele, incrivelmente, não escreveu nada, não contou para ninguém. É muita sorte que eles tenham feito todo esse trabalho de detetive. E é claro que nós temos a outra orelha, o rosto está começando a aparecer. Sim. Isso é muito importante, não é? Sim, foi um achado muito importante na época e nós tivemos muita sorte de levar até o museu. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais extraordinário. Uma mulher veio ao museu e ela trouxe uma pequena caixa com pequenas peças que seu filho havia encontrado dias antes no chão da caverna enquanto brincava. Na caverna Stadel. Na caverna Stadel. E essa era muito, muito importante para a estatueta. Era parte da boca do Homem-Leão. Agora, isso é ainda mais intrigante para mim. Eu consigo entender alguém vasculhando o escritório do Wetzel, buscando alguma coisa que ele encontrou nas escavações. Mas esses pedaços, encontrados sem querer por uma criança brincando na caverna, isso é sorte demais, não é? Parece um pouco com um conto de fadas. Com essas 2 incríveis doações nos anos 80, os arqueólogos foram capazes de reconstruir a cabeça pela primeira vez, utilizando cera para preencher os espaços. E essa réplica mostra que era possível identificar a forma com metade homem, metade leão. Foi uma descoberta impressionante.
como nada que tivesse sido encontrado antes. Como os animais encontrados na caverna Vogelherd, o Homem-Leão é habilmente modelado. Apesar de serem miniaturas, elas são gigantes. Verdadeiras obras-primas da Era do Gelo. Há duas metades nessa escultura. A metade de cima é um leão. E os detalhes foram bem desenhados, como as orelhas lá em cima, detalhadamente esculpidas e quase dinâmicas, como se elas pudessem girar para escutar a presa. E também tem as costas e os braços. Eles são fortes, poderosos. As omoplatas estão como se fosse em posição de tensão, como se ele fosse atacar. Há outros detalhes fascinantes. No braço esquerdo, tem essas linhas. Elas não são marcas na superfície, elas foram deliberadamente esculpidas no marfim. Elas sugerem tatuagens ou um ritual de escarificação? Mas é o umbigo que sugere que a metade de baixo da peça é humana. Que os felinos não têm umbigos visíveis. Tem outras características, como a forma proeminente da frente. Especialistas dizem que isso sugere que seja um macho. E o entalhe das pernas, dos músculos da panturrilha, a maneira como eles se conectam a um pequeno pé pontudo. Isso é um exemplo perfeito de antropomorfismo animal. A transformação do animal em humano e vice-versa. Observar essa estátua impressionante faz com que eu me pergunte sobre aqueles que fizeram o Homem-Leão e o que foi necessário para esculpi-lo de uma única peça extremamente dura de marfim de mamute. Foi comissionado pelo Museu de Ulm para recriar o Homem-Leão, utilizando ferramentas de pedra e marfim de elefante de uma fonte responsável. Demorou 400 trabalhosas horas, raspando e arranhando repetidamente para dar forma à estátua. Na encosta da colina, em frente à caverna Stadel, Wolf explicou o que ele aprendeu sobre o processo. Obviamente, não foi feito em um fim de semana. Então, eu me perguntei, quando essa pessoa fez isso? Sob que circunstâncias? Foi perto do fogo? Durante a tarde, enquanto todos... Foi durante o dia, enquanto todos caçavam. Você acha que foi um único artista, apenas uma pessoa trabalhando nisso? Eu acho que sim, deve ter sido. Porque se você tivesse a ideia de fazer um Homem-Leão... Você iria querer terminar sozinho. Porque você não poderia falar para alguém... Eu comecei a fazer um Homem-Leão, poderia terminar, por favor? Você está muito concentrado no processo, está concentrado na estátua. Está concentrado na sua ideia. Tornando-a real, tornando-a visível, tornando-a física. Então, eu acho que foi uma pessoa muito especial que fez isso. Eu consigo imaginar que o criador da estatueta se sentou bem aqui, durante o dia, porque o sol está brilhando. É encantador e caloroso aqui, tem muita luz. Então, eu me sentaria aqui, esculpiria aqui, porque aqui é um bom lugar. Nossa, quer dizer que, então, possivelmente, estamos sentados no lugar que o Homem-Leão foi criado. Sim, talvez. Que pensamento lindo. Está claro que a criação do Homem-Leão requereu um alto nível de habilidade técnica. Mas que tipo de mente criou esta criatura híbrida? Nada assim existe na natureza. Então sua criação também precisou de uma grande capacidade de imaginação. Um salto para o outro mundo. Nas cavernas dos Alpes Suábicos,
Arqueólogos descobriram não apenas os exemplares mais antigos de arte representacional, mas a primeira evidência que temos de música. Esses delicados pedaços de marfim e flautas de ossos de pássaros são a prova de que nossos ancestrais desejavam, de alguma forma, transcender o mundo ao nosso redor. O fato de música e arte aparecerem pela primeira vez nas mesmas cavernas em um Por que aqui? E por que agora? Jill Cook é curadora da pré-história no Museu Britânico e especialista na mente moderna recente. Como era o mundo para os criadores do Homem-Leão? Bom, eles eram pessoas modernas, livres, então eles eram pessoas como nós. Eles chegaram no local em algum momento por volta de 40 mil anos atrás. E eles tinham essas boas cavernas para poder morar e se abrigar. Mas essas pessoas que não possuíam grandes dentes ou garras estavam em um ambiente em que sua população era pequena comparada com as grandes massas de animais. Então, as pessoas dependem deles, mas também são ameaçadas por eles. O extraordinário sobre o Homem-Leão é que ele junta o maior animal desse ambiente, o mamute, com o animal mais feroz, que é o leão das cavernas, que devemos lembrar, é 30 centímetros mais alto que o leão africano moderno e que o animal humano. Então, essa criaturinha inteligente está com os maiores e mais ferozes. Mas nessa situação, quando sua vida está no limite, também é assustador. E você começa a pensar nas conexões além de você mesmo, tanto com a natureza ao seu redor, quanto com o cosmo. Você começa a imaginar coisas que não existem fisicamente na natureza. Isso. Um homem-leão. Que não existia. Então, não é uma coisa que eles viram. É algo que eles perceberam e conceberam. E depois, através da prática de fazer e fazer, eles criaram. É um salto extraordinário. É filosofia, é uma crença, é transcendental, que vai além desse mundo e sua natureza para alguma outra coisa. E nós não sabemos o que essa coisa é, mas na verdade não importa. E por que você acha que a evidência para a música, para o ato criativo na produção do Homem-Leão, por que isso aconteceu nos Alpes Suábicos naquela época? Eu tenho tendência a pensar que é algo sociológico. Eles precisaram desenvolver comportamentos estarem juntos, que pudessem confiar uns nos outros e se reunir, contar histórias extraordinárias sobre viagens pelo cosmos com o Homem-Leão. E deixaram você ficar 400 horas fazendo o Homem-Leão. Certo. Então isso quer dizer que tem uma aceitação pelo resto do grupo. Você não está fazendo algo que vai ajudar na sua sobrevivência física, mas você está provendo a sobrevivência psicológica. Então,
Você sabe que nós nunca vivemos apenas de pão. Você precisava desejar um pouco a mais. O Homem-Leão representa uma revolução no desenvolvimento humano e captura o momento em que nossos ancestrais começaram a imaginar outros mundos, a pensar além do aqui e agora. Mas quase 8 décadas após a descoberta original de Wetzel, novas descobertas ainda estavam por vir. Senhores, essas cavernas preservaram depósitos arqueológicos do período Em auraciano. 2008, uma campanha foi iniciada para reconhecer as cavernas dos Alpes Suábicos como Patrimônio Mundial da Unesco. Como parte das preparações para o pedido, arqueólogos estavam dispostos a fazer um relatório detalhado da caverna, utilizando tecnologia de ponta. Acreditava-se que a área em que o Homem-Leão foi encontrado havia sido completamente explorada por Robert Wetzel nos anos 30. Então ninguém esperava encontrar nada novo. Ainda assim, o que aconteceu depois adicionou um novo capítulo para a já extraordinária história do Homem-Leão. Estou de volta à Caverna Stadel com o homem que liderou a escavação, Professor Klaus Joachim Kind, para descobrir o que sua última escavação revelou. Você estava olhando os diários de Wetzel, os relatórios de escavação dele. Foi fácil encontrar onde o Homem-Leão foi descoberto? Não muito, porque as pessoas estavam procurando o ponto que o Homem-Leão foi encontrado no lugar errado. Porque o Wetzel fez uma coisa muito especial. Nos anos 30, ele cavou em faixas de 1 metro, começando no ponto zero, na entrada da caverna. E nos anos 50, ele fez a mesma coisa, mas ele usou outro ponto zero. Um colega meu, no início dos anos 80, começou uma escavação dentro da caverna, mas ele não estava procurando no lugar onde o antigo sistema de escavação do Wetzel foi feito, mas nas novas escavações. Então ele não encontrou nada. O sistema métrico de Wetzel estava muito à frente de seu tempo. E utilizando esta técnica, ele anotou que o Homem-Leão havia sido encontrado no 20º metro. Mas ao mudar o ponto zero de seu sistema nos anos 50, pelas próximas décadas, o ponto em que o Homem-Leão foi encontrado esteve errado. Até um estudante de PhD perceber o erro. Exatamente nesta área, bem aqui em algum lugar. E porque era o último dia de escavação, ele usou esse material escavado para fechar essa antiga vala novamente. Isso quer dizer que esse acúmulo é resultado de apenas um dia de escavação. Então você não está procurando pelas peças jogadas na colina ali fora. Sim, exato. Elas ainda isso. estão aqui in situ. Qual a probabilidade de que aqui teriam esses fragmentos do Homem-Leão? Mas havia mais. A escavação revelou que as camadas que Wetzel fez ainda estavam intactas. Isso permitiu que o Homem-Leão fosse datado pela primeira vez com precisão, tendo impressionantes 40.000 anos. 10.000 anos a mais do que se pensava anteriormente, retrocedendo o início da cultura humana. Então agora nós sabemos que o Homem-Leão precede significativamente as pinturas nas cavernas do sul da França e Espanha. Imagens que são talvez as mais famosas obras de arte da Era do Gelo.
E essa nova datação significa que o Homem-Leão foi feito pelos primeiros Homo sapiens que se aventuraram pela Europa. Mas e as centenas de novos fragmentos de marfim descobertos pelo Professor King e sua equipe? O que mais eles podem nos contar sobre o Homem-Leão? A próxima tarefa era tentar encaixar o assustador trabalho de desmontar a reconstrução anterior teria que começar. A cera que estava unindo os fragmentos da estátua foi meticulosamente removida, até todos os fragmentos estarem livres. Só então o trabalho de reconstruir a estátua a partir de seus 800 pedaços poderia começar. Uma tarefa que foi possível graças à tecnologia atual. Depois de muitos meses de trabalho árduo, a última restauração do Homem-Leão estava completa. Pela primeira vez, ele estava reunido com o seu braço direito. Grandes segmentos das costas foram preenchidos, dando uma felina aos seus ombros. O Homem-Leão foi transformado.